Bom, para quem acompanha aqui o canal há um tempo, já deve ter visto que eu trouxe vários vídeos de lista aqui no canal. Entre esses vídeos de lista, eu trouxe 7 lutas épicas no Tokusatsu, 7 episódios épicos no Tokusatsu e 7 momentos tristes, né, momentos tensos dentro do Tokusatsu. E, bom, eu tava analisando os vídeos, né, e eu reparei que eu não cheguei a trazer a parte 2 de nenhuma dessas listas. Então, hoje eu vou começar a trazer essa parte 2. No caso, eu vou estar trazendo as lutas mais épicas no Tokusatsu, porém, a parte 2, com as lutas que eu considero as mais épicas. E a partir agora dos próximos vídeos, eu vou começar a pegar as lutas que vocês consideram as mais épicas. Então, claro, deixa aqui nos comentários as 7 lutas que você considera as mais épicas, porque algumas sugestões eu vou pegar dos comentários, beleza? Então, sem mais enrolações, bora começar! E bom, abrindo essa lista, em 7º lugar, temos a luta do Ultraman Orb contra o Zepadon. Essa luta ocorre no episódio 17 da série. Cara, que luta épica! O contexto dessa luta num todo é o que? A gente tem o Ultraman Orb meio que com uma forma que conta com uma fusão, se eu não me engano, do Ultraman clássico, né? O de 66, o primeiro Ultra que passou aqui no Brasil e tudo mais, e o Ultraman Belial, que é um dos principais vilões da franquia inteira. E cara, meio que essa fusão deixa ele mais violento, deixa ele um pouquinho fora do controle. E cara, a forma como ele consegue essa forma é muito legal, porque a forma que ele alcança nesse episódio, que é, a gente pode colocar que é a forma final dele, é a forma original dele, que ele meio que tinha perdido bem ali antes do início da história da série. Bem no primeiro episódio eles mostram como ele perde essa forma e no decorrer da história da série em si eles vão explicando como aconteceu. E cara, nesse episódio, a forma como ele recupera essa forma final, a luta em si, cara, tudo isso culmina e deixa essa luta mais épica ainda, porque é muito, muito legal a gente vê ele recuperando a carta e tudo mais, ele literalmente voltando à sua forma original com a ajuda de uma das personagens da série e tudo mais. Então, cara, a partir do momento que ele recupera, antes mesmo dele recuperar a forma, a luta já tá muito legal, porque por ele tá com essa forma mais brutal, então ele bate pra valer, sem dó. E quando ele alcança a forma, meus amigos, a luta fica mais épica ainda, porque, pô, ele só meio que dá a gente vê a notória diferença dessa forma original dele para as outras formas. Então, pra mim, esse episódio, essa luta, são simplesmente muito épicos. Não é nem exagero eu falar que além de ser um episódio que traz uma luta épica, o episódio como um todo também é um episódio muito épico também. E em 6º lugar, temos a luta do Gray contra o Guy, o Black Condor de Jetman. Essa luta ocorre no penúltimo episódio da série, no episódio 50. E, cara, quem viu essa luta vai saber bem do que eu tô falando, foi uma luta muito, muito épica. Por quê? Porque, cara, os dois, eles têm uma personalidade muito parecida. E fora que, tipo, não foi uma luta, tipo assim, tipo uma luta de um Red contra um personagem específico. Foi uma luta de dois caras que têm uma personalidade parecida, que são muito parecidos, tipo assim, em questão também de conduta. Então, pô, os dois tiveram uma baita honra durante a luta. A luta, pra você ter ideia, começa com o Guy destransformado e com o decorrer da luta ele vai e se transforma. E a luta chega a ser tão, mas tão, tipo, pegada, tão disputada, que o Guy quebra o capacete. É uma cena muito icônica, que ficou até muito marcada na franquia Super Sentai. Se eu não me engano, inclusive foi a primeira vez que isso aconteceu dentro da franquia, né? Um membro tem um capacete quebrado durante a luta. Então, tipo assim, e o Guy derrotando o Gray meio que num golpe, não vou dizer num golpe de sorte, mas de esperteza, porque o Guy, ele é muito malandro, ele é muito esperto. Então, num golpe de esperteza, ele vai lá, consegue derrotar o Gray. E, tipo, a luta em si acaba com o Gray meio que detonado. E ele vai lá, e pô, a gente sabe que era muito comum nessas séries da época os personagens fumar. E o Gray, ele é um robô e ele fuma. Então a luta acabando, tipo assim, com eles já transformados e tal. O Guy indo lá, assim, dando isqueiro pra ele. Pô, foi uma luta que, tipo, deixou aquele negócio que, tipo assim, foi uma luta épica, mas foi uma luta com honra. E acho que isso foi o detalhe principal pra essa luta entrar nessa lista. E pô, se você concorda comigo, deixa nos comentários se essa luta foi ou não épica, porque pra mim, meus amigos, foi e muito. Quer ver outra luta épica? É a luta do último episódio de Kamen Rider Zero One, a luta que ocorre no episódio 45. Cara, a luta do Orobi e do Haruto. Que luta épica, porque, cara, essa luta tem todo um peso emocional pros dois lados. Por quê? Porque o Orobi destruiu a Iso, que é uma parceira que o Haruto tem na série, que, pô, todo mundo que viu, cara, eu cheguei a descobrir que teve gente que chorou, muita gente chorou porque foi uma cena tocante, era uma personagem muito amada pelo fandom. Então, pô, o Orobi destruiu ela, que o Haruto tinha ela como uma irmã praticamente, alguém da família dele, e o Haruto foi lá e destruiu o Jin,
que era visto pelo Orochi como um irmão. Então, tipo assim, tinha essa questão da vingança dos dois. Porém, o Aruto, ele chega a ser pior porque o Aruto se deixou consumir pela vingança, ele ficou muito violento e tudo mais. Tanto que chega um momento que ele deixa de ser o Zero One para se tornar o Arc One. Ele meio que se torna um mero avatar da Arca, que é um dos personagens centrais da trama da série. E, cara, a luta dos dois é muito épica porque ela tem uma mensagem muito sutil e muito importante para qualquer ser humano, que é o quê? O perdão. Cara, a forma como a luta ocorre, o Aruto, os dois, chega um momento que os dois se destransformam. Tipo, o Aruto vai lutar e ele começa a deixar o Orochi bater nele. Pra quê? Pra que assim ele meio que se liberte das forças da Arca. E ele consegue. E, cara, o que eu lembro, um parêntese desse episódio em si, que eu comecei a assistir Kamen Rider legendado, uma das séries novas que eu comecei a assistir, foi o Zero One. E eu lembro muito bem que uma coisa que eles fizeram foi que na prévia desse episódio, eles não deixaram um áudio. Tipo assim, eles só botaram um instrumental da série rolando e a preview, né, acontecendo. E a única fala que eles soltaram pra gente ter um gostinho era o quê? Afinal de contas, somos Kamen Riders, não é? A única fala que soltou na preview do episódio. E, cara, quando o episódio chegou, foi tudo o que eu esperava. Então, pra mim, esse episódio é muito épico. Muito também pela forma que o Aruto se transforma. Aquela luta final deles é muito épica. Cara, o Orochi meio que se deixando ser destruído pelo Aruto, porque no fim das contas ele entende que ele também estava errado na situação, assim como o Aruto entendeu. Então, tipo assim, a luta acabando com os dois se perdoando, tendo todo esse ensinamento por detrás, cara, foi simplesmente épica. Que luta épica. Se você concorda comigo, cara, deixa nos comentários, porque, meus amigos, essa luta nunca saiu da minha cabeça. E em quarto lugar, eu tenho que colocar essa luta aqui, porque, cara, se eu não colocasse, ia ter gente me xingando nos comentários. E com razão. Temos a luta do Change Dragon contra o Buba, no episódio 52 da série dos Changeman. Cara, o que eu falo dessa luta, meus amigos? Que luta épica! Cara, todo o contexto da história e aquela luta, tipo, com o pôr do sol, os dois todo lascados, os dois todo quebrado, e a luta continuando, e cara, é legal que, tipo, é uma luta muito bem coreografada, e ela ser feita no pôr do sol encaixou tão bem. A gente também tem outras lutas feitas assim no pôr do sol. Tem a luta tipo do Red Flash com o cara, mas cara, essa luta em si, ela foi uma luta que me lembrou muito uma coisa que ocorreu na luta do Guy e do Gray, que é o que? Uma luta de cavaleiros, vamos colocar assim, uma luta que teve toda uma questão de honra, de respeito dos dois lados, ninguém subestimou ninguém. E pô, foi legal porque quando a luta começa, os Changeman vão com o monstro pra lá e deixa só o Dragon e o Buba resolver a situação deles. E cara, a luta ocorre de uma maneira tão épica, o Dragon dando um golpe final, tipo assim, pulando, e a forma do dragão, né, do Dragon atrás dele, e ele dando um golpe final no Buba. Cara, que luta épica, tem que estar nessa lista. E abrindo o nosso top 3, cara, eu não podia deixar de fora essa luta, a luta do Ultraman Jid contra o Belial. Cara, essa é uma luta que tem todo um peso emocional também, que é o quê? É uma luta de pai contra filho. Por quê? Porque no contexto geral da série, o Jid é filho do Belial, mas ele é meio que um filho sintético, e que conta com o DNA do Belial. Cara, quando o Belial descobre isso, o Belial meio que tenta trazer o Jid pro lado dele, porém de uma forma muito forçada. E olha como é que a situação complica na história da série. O arqui-inimigo do Belial é meio que o professor do Jid, que é, no caso, o Ultraman Zero, o professor do Jid, mas arqui-inimigo do Ultraman Belial. Então, tipo assim, ele meio que tenta possuir o corpo Ultra do Jid, trazer o Jid pro lado dele. E, cara, tem uma cena muito legal que é meio que o quê? O Jid, ele tem que superar a si mesmo, tem que superar o próprio pai. Ele sempre quis provar que ele não era o pai dele. Por quê? Porque a população da Terra sempre via o Jid e associava ao Belial. Por quê? Por causa dos olhos, da aparência. Visualmente, ele é um pouquinho parecido com o Belial, ele tem uns traços do Belial. Porém, nesse episódio específico, pô, é muito épico, porque nesse episódio a população começa finalmente a apoiar o Jid. A gente tem uma luta muito épica dos dois, o Jid se libertando das garras do Belial, a luta ocorrendo e tudo mais. E, cara, é nesse episódio que o Jid ganha a forma final dele. E a forma final dele, quem meio que libera a Litor Stark dessa forma final pra ele, Litor Stark, no caso, é o colecionável da série, vamos colocar assim, é a Lyra. A Lyra é quem vai buscar ele lá, meio que aonde a consciência dele tá habitada, eles conseguem levar a Lyra pra lá, e ela traz o Jid de volta. Então, tipo, pô, é um episódio muito épico, é uma luta de pai contra filho que, pô, é muito bem feita, é muito bonita essa luta.
e que, pô, tem todo um significado, que é o quê? Ele provou, no fim das contas, que ele não é o pai dele. Ele pode ser parecido visualmente, mas não tem nada a ver com Belial, então, pô, que luta, meus amigos, que luta. Quem viu sabe bem do que eu tô falando. E o que dizer, então, da luta do Jaspion e do Zampa, que ocorre no episódio 18 dessa série, cara? Aquela luta ali, meus amigos, que luta épica! Cara, o que a gente pode falar daquela luta? Aquela luta, ela vai pelo mesmo caminho do episódio do Ultraman Orb. Ela se encaixa como uma luta épica e como um episódio épico também. Porque, pô, é nesse episódio que a gente descobre um pouco mais do passado do Jaspion, especialmente do passado dos pais dele, do que aconteceu com os pais dele. A gente descobre que o Zampa estava envolvido e tudo mais, então, pô, a gente ainda tem uma cena muito legal, que é o Jaspion, tipo, sendo curado meio que pelos pais dele, vamos colocar assim. E a cena de transformação, ele indo até o encontro do Zampa, ele tava fugindo do Zampa, ele vai até o encontro do Zampa, encara ele, pô, é uma luta difícil, surrado, o Jaspion sofre sim pra ganhar do Zampa, mas ele ganha. Pô, que luta! A gente pensando lá que ele derrotou o Zampa parece como um androide, deixando a luta mais maluca, mais doida ainda. Então, pô, aquela luta, ela não fica devendo em nada pra outras lutas. E, cara, que luta épica. Ela tinha que estar nessa lista, a luta do Jaspion contra o Zampa. Pra mim, na minha opinião, ela é mais épica até do que a luta do Magaren contra o Jaspion, porque pra mim, pô, o Zampa deu muito mais trabalho que o Magaren, que só ficava dando ordem, que quando teve que ir pra luta, a gente viu o que aconteceu, né? Mas, cara, se teve uma luta que me deixou maluco, igual essa do Zampa, só que até mais, foi a luta do Go e do Chase contra o Bano, no episódio 45 de Kamen Rider Drive. Meus amigos, quem viu essa série tá ligado, o Go e o Chase, eles não se davam bem, eles não iam com a cara um do outro. Nesse caso, é mais o Go que não ia com a cara do Chase. O Chase, ele é meio que um Roy Mildel, no caso um robô, que tá aprendendo a lidar com as emoções humanas, com as situações humanas, como funciona a cabeça do ser humano e tudo mais. E, pô, o Chase, ele era do lado dos Roy Mildels, ele era do lado do mal e passou pro lado do bem. Ele é o personagem que mais cresce na história da série. E o Go, ele não engole muito essa questão do tipo, o Chase tá do nosso lado e tal, ele não engole. Mas, cara, na luta final, os dois unindo forças, pô, o Chase se sacrificando pra destruir, ou pelo menos, sei lá, causar algum dano no Bano, que é o pai do Go. Cara, deixa a luta muito mais épica. E aí, quando o Go vê o sacrifício do Chase, tudo em prol de, sei lá, de ganhar um tempo pro Go respirar um pouco, pô, o Chase morre na luta. E o Go fica, tipo, perplexo e olha e fala, caraca, no fim das contas, você era mesmo um amigo meu. Porque, no fim das contas, o Go já tava cedendo aos poucos. Mas não totalmente, mas quando isso acontece, aí ele cede. E, pô, o Go pegando a moto, né, do Chase e usando pra transformar. A moto, nesse caso, seria uma motinha pequena, né, que é o colecionável que eles usam pra se transformar na série. Pô, ele pegando ela, colocando no cinto, se transformando e meio que a gente meio que tendo aquela forma do Go meio que fundida com a forma do Chase, porque eles têm o mesmo driver, então era possível fazer isso. Cara, e o Go indo lá, destruindo o Bano, né, e tudo mais. E ainda ele indo lá e, tipo, com o martelo do Chase, né, que o Chase, quando ele se transforma, ele meio que tem um martelozinho, ele lá e com o martelo do Chase quebrando de vez, acabando de vez com o Bano, cara, deixou a luta simplesmente espetacular. Foi uma luta épica, foi uma luta que foi carregadíssima de emoção, de ação então nem se fala. Os efeitos foram excelentes e, cara, não podia ficar de fora dessa lista. Mas, bom, pessoal, deixa nos comentários se você concorda com a minha lista, quais são as lutas que você considera as mais épicas e, principalmente, qual luta você mais gosta, qual a sua luta favorita no Tokusatsu, aquela que a gente fala, pô, luta épica de Tokusatsu, você já vem na sua mente na hora, deixa nos comentários, vamos conversar. E bom, galera, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho das notificações e, claro, não se esquece, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. E, claro, também, não esquece de deixar nos comentários sugestões de listas que vocês querem que eu traga aqui pro canal, tipo, algum outro tipo de tema com esses vídeos de lista e tudo mais. E, bom, é isso. Muito obrigado para vocês que assistiram até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Now, here comes the music. Boom, 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 boom. I'll shoot you right down. Boom, 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 boom.